Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o aumento das tensões envolvendo a República Popular da China e a República da China, ou seja, a República Popular da China e Taiwan. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, é só perguntar lá na parte dos comentários. Vamos à nossa aula. Aqui começamos o nosso encontro mostrando a bandeira da República Popular da China e a bandeira da República da China. Aqui nós temos a China nacionalista, representada por Taiwan, e aqui nós temos a China comunista, representada pela República Popular da China. Na verdade, o que eu quero dizer a vocês é que Taiwan é um território que pertence à China, mas que possui um governo independente do governo da República Popular da China. Vamos ver aqui algumas características da República da China, ou seja, Taiwan. Taiwan, nós temos aqui essa imagem aérea para mostrar a principal ilha do arquipélago. Taiwan tem uma área de 36.202 km². A China tem uma área superior a 9 milhões de km². Então, Taiwan, quando comparado ao território da República Popular da China, representa uma fração muito pequena. A população, 24 milhões de habitantes, aproximadamente isso. A China tem hoje, a República Popular da China tem hoje uma população superior a 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A capital, Taipei, e a capital da República Popular da China, a gente chama de Pequim, mas na verdade já mudou de nome há algum tempo, é Beijing. O PIB em 2018, um PIB grande, 1,258 bilhões de dólares, é um PIB bastante significativo para um país de dimensões territoriais tão pequeno. Agora, Taiwan é um dos tigres asiáticos, é um país que se industrializou muito a partir da década de 1970, razão pela qual tem uma economia bastante representativa, bastante expressiva. Enquanto que o PIB da República Popular da China hoje já é superior a 16 trilhões de dólares, ou seja, muito maior. Aqui nós temos o grande líder nacionalista que governou a China até a sua derrota em 1949, o ditador Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, que foi derrotado na Revolução de 1949 pelos comunistas liderados por Mao Tse-tung. Os nacionalistas governaram a China durante um grande período. Essa Revolução Chinesa, na verdade, que deu origem até à República de Taiwan, ela se arrastou por várias décadas. Vamos falar de uma forma mais detalhada a respeito disso. Então, na medida em que os comunistas foram ganhando terreno, espaço na República Popular da China, os nacionalistas acuados acabaram se refugiando em Taiwan. Mais de 2 milhões de chineses nacionalistas
fugiram para Taiwan e lá, né, criaram a República da China, ou seja, transferiram o governo chinês, na verdade, para Taiwan, enquanto que os rebeldes comunistas assumiam a parte continental da China, criando a República Popular da China. Essa guerra civil que se arrastou durante anos e anos, teve um momento em que as duas partes se preocuparam mais em enfrentar os japoneses do que disputar o poder dentro da China, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, quando então o inimigo comum, tanto dos comunistas como dos nacionalistas, passou a ser o Japão. Então, os dois grupos, vamos dizer assim, agiram na resistência à ocupação japonesa, deixando para resolver as suas diferenças após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, ao ser derrotado na Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram expulsos da China e a guerra civil recomeçou no país. Essa guerra civil ela se arrastou de 1945 até 1949, quando então os nacionalistas foram derrotados e os membros do Kuomintang, incluindo o seu líder maior, o Chiang Kai-shek, se refugiaram em Taiwan e lá criaram a República da China, que mantém um governo independente de Pequim até os dias atuais. Aqui nós temos o Tratado de Defesa Mútua entre Estados Unidos e Taiwan. Essa charge aqui é para simbolizar, né, a importância de Taiwan, tanto para a República Popular da China, uma vez que, na verdade, Taiwan é território pertencente à China, como estrategicamente também importante para os Estados Unidos, uma vez que, por essa área aqui, passa uma das mais importantes rotas comerciais do mundo. E tendo Taiwan como um importante aliado na região, os Estados Unidos tenta dessa forma frear a crescente influência da China no Mar da China e no Mar da China Meridional. Esse tratado de defesa mútua, firmado entre os governos dos Estados Unidos e Taiwan, foi assinado no dia 3 de março de 1955 e vigorou até o dia 31 de dezembro de 1979, quando então o presidente Jimmy Carter assinou um acordo com o governo da República Popular da China. Até então, a embaixada norte-americana ficava em Taipei, a capital de Taiwan. E com essa aproximação dos Estados Unidos e a República Popular da China, os Estados Unidos transferiram a sua embaixada para Pequim. Então, simbolicamente, podemos assim dizer que esse acordo de defesa mútua, ele deixou de existir. Eu digo simbolicamente porque, no papel, o acordo deixou de existir, mas na prática os Estados Unidos vêm há muito tempo assegurando ao governo de Taipei que, em caso de uma agressão militar chinesa, os Estados Unidos iriam socorrer Taiwan. E dessa forma, inúmeros presidentes que passaram pelo governo dos Estados Unidos têm reiterado essa posição. Até o Joe Biden, agora recentemente, também reiterou essa posição e o desejo dos Estados Unidos defender Taiwan em caso de uma agressão militar da China. Aqui nós temos a posição do governo chinês em relação a Taiwan. Essa posição do governo chinês em relação a Taiwan deve ser levada em consideração alguns aspectos que, no meu entendimento, são de suma importância vocês compreenderem. Em primeiro lugar, que quando se fala em direito territorial, esse direito alienável pertence
a República Popular da China. Isto porque, desde 1945, Taiwan passou a pertencer à China. Em 1895, para que vocês tenham uma ideia, a China cedeu Taiwan ao Japão. Então, de 1895 a 1945, ou seja, durante meio século, o Japão exerceu o controle sobre Taiwan. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, Taiwan passou a fazer parte de novo da China. Só que com a Guerra Civil, que culminou com a derrota dos nacionalistas para os comunistas em 1949, os nacionalistas do Kuomintang derrotados se refugiaram em Taiwan e lá criaram um governo independente do governo de Pequim. Agora, se nós levarmos em consideração o direito internacional, pelo direito internacional, Taiwan é território pertencente à República Popular da China e isso não tem o que discutir. O que se pode discutir é um processo de reunificação que coloque as duas partes sentadas à mesa e negociem de forma inteligente um processo que evite um conflito armado que só traria dor e sofrimento para as duas partes. Até o vencedor sairia perdendo, na minha opinião. Então, a posição do governo chinês em relação a Taiwan é a seguinte: o governo chinês não admite, em hipótese nenhuma, que o governo de Taiwan declare independência da China. De acordo com o governo chinês, e quando eu falo governo chinês, eu não estou me referindo ao presidente atual, estou me referindo aos inúmeros presidentes que estiveram à frente do governo da China. Então, para o governo chinês, qualquer declaração do governo de Taiwan no sentido de promover a independência de Taiwan seria considerada por Pequim uma declaração de guerra. E isso levaria a China a invadir Taiwan, ou no mínimo atacar Taiwan para depois exercer a invasão territorial. O governo chinês propôs ao governo de Taiwan, isso anos atrás, a implantação de um processo de reunificação baseado no princípio de um governo, dois sistemas, ou seja, o governo comunista, mas na parte continental, e um governo capitalista em Taiwan. Então, essa foi a proposta encaminhada pelo governo de Pequim ao governo de Taipei. Só que o governo de Taipei, que é o governo de Taiwan, Taipei é a capital de Taiwan, só aceita negociar com o governo chinês caso o governo chinês se comprometa a conduzir a República Popular da China para a democracia, acabando com o sistema de partido único e criando o sistema pluripartidário. Aí eles não teriam problemas em negociar a reunificação de Taiwan com a China. Mediante esse impasse, os dois países, assim podemos dizer, continuam com seus governos independentes, apesar da crescente tensão que vai ocorrendo na região, que vem ocorrendo, que vem aumentando na região e colocando em risco eminente um conflito armado entre as duas partes. Aqui nós temos o aumento das tensões entre China e Taiwan. A China, ela se destacou muito nos últimos 40 anos, sendo o país que registrou a maior taxa de crescimento econômico do planeta. Isso é inegável. Desde o início das reformas econômicas em 1976, que a China vem registrando taxas de crescimento econômico muito elevadas. E em função de ter se tornado a segunda maior economia do mundo, com o PIB, que hoje, em 2021, já supera o patamar dos 16 trilhões de dólares,
A China vem aumentando e muito seus investimentos em defesa, razão pela qual a China hoje tem uma força aérea muito bem equipada, com modernos jatos de combate, e a marinha chinesa se transformou numa das maiores marinhas de guerra do mundo. E esse crescimento do potencial bélico da China tem, logicamente, assustado vários países da região e não poderia ser diferente também na questão de Taiwan. Até mesmo porque o governo chinês tem promovido, inúmeras manobras militares, tanto manobras aéreas. Aqui nós temos uma imagem de caças de última geração da China. E embaixo nós temos aqui uma imagem da frota, de parte dos navios de guerra da China. Então, essas manobras navais, essas manobras aéreas que têm sido feitas próximas a Taiwan, têm aumentado as tensões na região, porque pode ser um indicativo de uma eminente invasão chinesa, ou pelo menos uma eminente guerra entre os dois países. A invasão de Taiwan é um tanto mais complexa. Não que Taiwan, militarmente falando, possa ser comparado à China, a gente sabe que não. Mas Taiwan está afastada a mais de 100 quilômetros do continente. Então, uma invasão de Taiwan exigiria da China pelo menos o desembarque de mais de 2 milhões de soldados. Teria que dispor de uma grande quantidade de navios para transportar tropas e navios de desembarque e equipamentos para esse fim. Agora, tem um detalhe, Taiwan se preparou para isso. Então, a quantidade de mísseis, até de longo alcance, que Taiwan possui no seu arsenal, que podem ser disparados de terra contra navios chineses, é muito grande. Então, isso causaria severos danos à frota chinesa, caso a China não conseguisse neutralizar esse sistema de defesa costeiro muito bem elaborado pelo governo de Taiwan. E também o ataque aéreo contra as posições de Taiwan também teria uma resistência expressiva. A Força Aérea de Taiwan é menor do que a Força Aérea Chinesa? Mas tem a vantagem de estar no perímetro do seu território. Os aviões da China teriam que partir de áreas mais distantes para o enfrentamento. E, estando ao alcance dos radares do sistema de defesa aéreo de Taiwan, poderiam ser mais facilmente interceptados. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que até mesmo a Força Aérea da China, teria, desculpe mais, um espirro aqui, teria alguma dificuldade para empreender, assim, num primeiro momento, pelo menos no primeiro momento, pesadas baixas à infraestrutura de defesa de Taiwan. Até mesmo porque o sistema de defesa aéreo de Taiwan contém com mísseis de interceptação de longo alcance. A Força Aérea de Taiwan é formada por caças provenientes dos Estados Unidos, F-15, F-16, e, num primeiro momento, haveria problemas muito sérios para a China, fora o comprometimento dos Estados Unidos em defender Taiwan em caso de uma guerra entre Taiwan e a China. Isso também tem que ser colocado no tabuleiro de xadrez. Os prós e os contras relativo a uma ação militar mal planejada contra Taiwan e os efeitos que isso poderia trazer negativamente para a República Popular da China. Então, no meu entendimento, o melhor caminho a seguir seria a via diplomática, a via de negociação, e chegar a um denominador comum que as duas partes pudessem ter o entendimento e a reunificação ocorrer de uma forma tranquila e pacífica. Aqui nós temos o papel do escudo do silício.
é interessante, né, dizer que esse escudo do silício protege Taiwan de uma eventual guerra contra a China. Mas, professor, o que seria esse escudo de silício? Um domo que protege o arquipélago? Não, não tem nada a ver. O escudo de silício, na verdade, é constituído por grandes empresas com sedes em Taiwan, ou seja, empresas pertencentes a Taiwan, que detêm hoje boa parte do mercado da produção de chips e placas que são empregadas na produção de aparelhos eletrônicos, televisores, por exemplo, aparelhos celulares, smartphone, computadores, automóveis, aviões e tantos outros produtos que dependem hoje desses componentes que são extremamente sofisticados e que boa parte do mercado desses componentes é controlado por empresas de Taiwan. Então, numa eventual guerra entre a China e Taiwan, por exemplo, isso seria ruim para a China, seria ruim para os Estados Unidos, seria ruim para o Japão, seria ruim para outras nações desenvolvidas do mundo, que dependem muito desses componentes para suas indústrias, sobretudo aquelas que foram citadas anteriormente por mim. E dessa forma, a que custo uma guerra contra Taiwan seria benéfico para o governo de Pequim? Então, essa ideia do escudo de silício parte dessa premissa aqui, ó, do MED, né? Que é o princípio da destruição mútua assegurada, que prevaleceu durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, mantendo as devidas proporções, né, o MED seria mais ou menos isso, esse princípio, né, de destruição mútua assegurada, ou seja, a China vai atacar Taiwan e isso traria um impacto extremamente negativo à sua economia. Então, dessa forma, tem que se colocar bem na balança se vale a pena uma ação militar contra Taiwan. Aqui nós temos, né, os preparativos de Taiwan, como eu disse. Taiwan vem se preparando para uma eventual guerra com a China, inclusive, recentemente anunciou um programa de construção de 8 novos submarinos, tem adquirido armamentos sofisticados, sistema antimísseis dos Estados Unidos, outros equipamentos militares dos Estados Unidos e outros fornecedores estão chegando a Taiwan. A sua indústria bélica também vem se desenvolvendo bastante. O país hoje possui um arsenal militar compatível às suas necessidades. Sendo assim, é preciso que o governo de Pequim pense 2 vezes antes de empreender uma ação militar contra Taiwan. Até mesmo porque, numa guerra convencional, seria uma guerra não curta, uma guerra que se arrastaria por um período maior e teria um custo muito enorme em vidas humanas para as duas partes, teria um custo econômico gigantesco e até que ponto isso valeria a pena para os dois países, principalmente para a República Popular da China, que na atualidade vem empreendendo uma política militar agressiva na região da Ásia, não só ali envolvendo a questão das disputas com Taiwan, a disputa com o Japão, as disputas no Mar da China Meridional, a questão do crescimento das tensões na área de fronteira com a Índia. Então, esse expansionismo militar chinês tem gerado uma crescente preocupação e tem que se colocar em conta até que ponto isso vale a pena para o governo chinês, uma vez que os Estados Unidos, seus principais aliados, estão se mobilizando para conter essa ameaça chinesa e esse expansionismo chinês na região. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!